O que fazer para alcançar a bênção de Deus na nossa vida financeira? Porque a bênção de Deus na nossa vida financeira é o que muitas pessoas querem alcançar. Eu posso dizer para você que todo homem e toda mulher quer alcançar na sua vida reconhecimento, prosperidade e êxito em tudo aquilo que ela faz. Você vê muitas pessoas frustradas nesse mundo. Há muitas pessoas, muitos trabalhadores frustrados, muitos empresários frustrados, muitas pessoas frustradas no seu trabalho. E por quê? Porque elas não estão alcançando as suas expectativas. A palavra de Deus nos mostra acerca de um homem que morava numa cidade chamada Betsaida. Este homem, ele tinha o seu pai e o seu irmão, e com a morte do seu pai, a pouca herança que ele recebeu do seu pai, ele decidiu investir tudo em um sonho, o sonho de se tornar um grande empreendedor. A palavra de Deus nos mostra isso. Esse homem pega as poucas economias que o pai tinha depois da sua morte, pega a casa que tinha em Betsaida, vende, pega o dinheiro, e ele compra um barco, e ele se muda para uma das principais cidades do ramo de pesca, que era Cafarnaum. E esse homem está disposto a tudo, porque ele, além de ter vendido a casa que ele tinha em Betsaida, pegar a parte da herança do irmão para investir neste negócio, ele faz também um sacrifício. Ele vai morar na casa da sogra. Ele vai morar na casa da sogra para investir neste sonho e investir neste projeto. Ele se une com uma família do ramo de pesca, uma família que já possuía uma experiência neste ramo, e ele vai entrar com o barco que ele comprou, para que ele começasse então a prosperar neste ramo. Eu já te dei algumas dicas aqui de quem que eu estou falando. Pastor, o senhor está falando de Pedro, não é? Sim, estou falando de Pedro. Pedro e André, que era irmão de Pedro, eles moravam na cidade de Betsaida com seu pai, chamado Jonas. Quando Jonas faleceu, Pedro pega a sua herança e a herança do irmão, compra um barco e vai para Cafarnaum, morar na casa da sogra. Para quê? Para investir neste sonho de se tornar um grande empreendedor. Quantas pessoas, elas não têm sonhos, metas, projetos, e como Pedro, fazem de tudo para alcançar e realizar os seus sonhos. Talvez você esteja aqui nesta noite e você se identifique com essa história. Sacrifícios que foram feitos para que você realizasse os seus sonhos, alcançasse metas, projetos, investiu uma herança, ou até mesmo o pouco de recursos que tinha, você investe, não é? Numa empresa, num negócio, num estudo, para que você possa realizar em perfeição o ramo, o qual é o seu sonho de executar. Agora, olha o que acontece. A palavra de Deus nos diz aqui em Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. A palavra de Deus diz que Jesus,
ele estava caminhando às margens do mar da Galileia, quando então a multidão começou a se unir e começou a empurrar Jesus, a pressionar Jesus à beira da água. Jesus olhou mais à frente, e o que está escrito que Jesus viu? Jesus viu 2 barcos, e os pescadores estavam lavando as suas redes. Eles estavam se preparando para recolher seus barcos, estavam preparando para recolher as suas redes. E veja, você acha que eles estavam pulando de alegria naquela manhã? O que você acha? Você conhece essa história, a pesca de Pedro, a pesca maravilhosa, você conhece? Imagine, vamos nos colocar aqui no lugar de Pedro, vamos nos colocar no lugar de Pedro como um empreendedor, uma pessoa que sacrificou tudo o que tinha para se dedicar ao ramo de pesca, e ele trabalhou a noite inteira, e ele apanhou quantos peixes aquela noite inteira de trabalho? Quantos peixes ele apanhou, gente? Nenhum peixe. Se você tivesse trabalhado a noite inteira, esperançoso de pegar uma rede, pegar peixes, de ter o seu barco cheio de peixes, para no dia de manhã cedinho vender na beira da praia, e levar pão, levar dinheiro, levar comida para casa, e você trabalhasse a noite inteira e não pegasse um peixe sequer, como seria o seu ânimo de manhã? Você ia estar pulando de alegria, né? Você ia estar mal-humorado, você ia estar revoltado, você ia estar cansado. Eu imagino o ânimo de Pedro naquela manhã, não só o ânimo de Pedro, mas o ânimo de Tiago, de João, que eram os filhos de Zebedeu, os donos do ramo de pesca. Eles estavam desanimados. Eu imagino Pedro lavando as redes e pensando: eu vou dizer o que lá em casa? Você lembra onde ele estava morando? Onde que ele estava morando? Na casa da sogra. Eu imagino Pedro chegando em casa, aí a mãe, a sogra olhando para ele, falando: cadê o dinheiro? Eu não peguei nada, esse imprestável, eu não te falei para você não casar com ele? Não te falei para você não casar com ele? Olha aí, está aqui morando em favor dentro da minha casa, ainda trouxe o irmão de tiracolo, trouxe ainda o irmão de tiracolo aqui comigo. Esse imprestável pelo jeito estava na farra a madrugada inteira, por isso que ele não pegou nada. O Pedro já está pensando o que ele vai explicar lá em casa, o que eu vou dizer lá em casa, o que eu vou dizer para minha sogra, o que eu vou dizer para minha esposa, o que eu vou dizer para minha família. O Pedro trabalhou a noite inteira e ele está ali frustrado, chateado. Ele está ali desanimado, tentando encontrar uma explicação. Por que ele está fracassando como empresário? Por que ele está fracassando como homem de negócios? Por que ele está fracassando como trabalhador? Ele está tentando encontrar um porquê daquilo. Quantas vezes nós não fazemos como Pedro? As nossas redes estão vazias, está faltando resultado no nosso trabalho, e aí a gente começa, como Pedro, se questionar: onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu estou fracassando como profissional? Por que eu estou fracassando como empresário, como gestor? Por que eu estou fracassando no meu trabalho, na função que eu estou executando? Quero dizer, Pedro está lavando as redes, mas 1000 coisas estão passando dentro da sua cabeça. E aí vai acontecer algo que você conhece a história, né? Está dizendo no evangelho aqui, não é? Versículo de número 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando Jesus num dos barcos, que era o barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quer dizer,
Jesus vê o barco ali, os dois barcos, e ele não pede licença para ninguém. Jesus simplesmente entra dentro do barco, senta, olha e pergunta: quem é o dono? Aí o Pedro fala: sou eu o dono. Empurra o barco para eu falar com a multidão. Empurra o barco para mim falar com eles. Empurra o barco. Aí Pedro empurra o barco. Ele fala: não estou com pressa para ir embora não. A sogra está me esperando pronta para falar um discurso lá em casa. Tudo bem, senhor, pode usar o barco, tá? Está emprestado. Pelo menos ganhei um tempinho aqui, né? Antes de ouvir a sogra na orelha, né? Pois não, senhor, pode usar. E Pedro fica lá esperando Jesus terminar de usar o barco. Aí quando Jesus termina de usar o barco, Jesus olha e vê que o barco não tem peixe. Jesus olha, ele está dentro do barco sentado, falou. E é interessante, um barco de pesca que não tem cheiro de peixe. Você já viu isso? Era o barco de Pedro. Era um barco de pesca sem cheiro de peixe. Quer dizer, não tinha um peixe lá dentro. Aí Jesus olha para Pedro e fala para ele: vamos... entra aqui no barco. Jesus não desce, Jesus está dentro do barco. Jesus: entra aqui no barco. Aí o Pedro pensa: eu acho que esse homem quer me converter, né? Está me chamando aqui para dentro do barco, ele quer falar alguma coisa comigo. Aí Jesus olha para ele e fala: vamos ao mar alto. Vamos ao mar alto e você vai lançar a sua rede. Preste atenção nisso, o barco era o mesmo, não era? O barco era o mesmo barco que ele usou a noite inteira. A rede era ou não era a mesma rede que ele usou a noite inteira? Era o mesmo barco e era a mesma rede. Quem era o dono do barco? Quem era o dono do barco? Pedro. Quem era o dono da rede? Pedro. Era o mesmo barco, era a mesma rede. Só que qual é o detalhe diferente? Qual é o detalhe diferente agora? Quem é que está no barco que não estava a noite inteira? Quem que está no barco que antes não estava? Quem é que está dentro do barco, gente, que antes não estava dentro do barco? Jesus. Jesus está dentro do barco. Jesus está dizendo: faze-te ao mar alto e lança a tua rede de novo. Vamos lá, de novo, mais uma vez. Pô, Senhor, mas eu já trabalhei a noite inteira, não apanhei um peixe sequer. Senhor, eu já trabalhei, eu já fiz isso, eu já joguei rede, puxei rede, já joguei rede, puxei rede, já joguei rede, puxei rede, joguei rede, puxei rede. Pastor, já cansei, só de eu ficar falando desse joguei rede, puxei rede. Já fiquei cansado. Pois é, imagina a noite inteira Pedro, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Aí ele está pensando: vou para casa, dormir. Aí Jesus disse para ele: vamos ao mar alto e lança a rede. Joga a rede de novo. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, trabalhei a noite inteira e não apanhei nada, mas porque tu dizes, porque tu mandas, eu lançarei a minha rede. Meu irmão, é aí que está a diferença. A rede é a mesma, o barco é o mesmo, o trabalho é o mesmo, mas a diferença é Jesus Cristo. Quando Jesus está no seu negócio, quando você tem uma sociedade com Jesus, quando Jesus está dentro do teu barco, aí o resultado vem, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Pedro diz: farei segundo a tua palavra, Senhor. Já que mandas, eu lançarei a rede. Não vou desistir, eu vou lançar a rede de novo. Agora, você já sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu? Uma pesca maravilhosa, isso você já sabe. Agora você sabe por que Jesus, ele fez isso para Pedro? Por que ele encheu o barco de Pedro de peixe? E não só de Pedro não, o barco de João e do Tiago também, de peixe, que Pedro teve que fazer sinal para o outro, e o outro barco veio, e era tanto peixe que ambos os barcos se encheram tanto, que quase iam a pique. Você sabe o que é pique, né? O barco afundado e tão pesado que ele está.
Isso é pique. O barco está tão pesado que ele começa a afundar. Ele afunda de tão pesado. Agora, sabe por que Jesus fez isso na vida de Pedro? Aqui é um segredo que você tem que aprender. Se você quer prosperar na tua empresa, nos teus negócios, se você quer crescer no teu trabalho, em tudo que você fizer, quer que Deus sempre prepare algo grande para você, você tem que aprender essa lição. Saiba que Jesus não gosta de dever favor a ninguém. Sabe por que Jesus fez uma pesca maravilhosa para Pedro? Porque Jesus não gosta de dever nada para ninguém. O Pedro não fez um favor para ele? Vamos entender, de quem era o barco? De quem que era o barco? De quem era a rede? Era do Pedro. Quer dizer, ele emprestou o barco para Jesus fazer o quê? Para Jesus pescar peixe? Foi para isso? Jesus falou: Pedro, me empresta teu barco, que eu vou lá no mar alto, que eu quero jogar minha rede, que eu quero pegar uns peixinhos lá para mim. É isso? Não, ele emprestou o barco dele para Jesus, para que Jesus pregasse a palavra, para que Jesus anunciasse a palavra. Jesus não gosta de ficar devendo favor para ninguém. Meu irmão, quando você faz um favor para o reino de Deus, imediatamente o reino de Deus te retribui. Esta é a sociedade que você tem que ter com Deus. Você faz para Deus, e Deus, que não gosta de ficar devendo para ninguém, Ele te dá a benção em nome de Jesus Cristo. É assim que funciona no mundo espiritual. Agora, antes de Jesus entrar no barco, como que estava o barco de Pedro? Como que estava o barco dele antes de Jesus entrar no barco? Antes dele emprestar o barco para Jesus, o barco estava como? Quer dizer, tem muita gente aí vazio, não prospera, não cresce, não tem êxito, trabalha que nem um condenado, igual Pedro, trabalha de madrugada, faz hora extra, faz de tudo, só que não cresce, não prospera, porque o que está faltando? O que estava faltando para Pedro, para ele prosperar? Pensa aqui comigo, o que estava faltando para Pedro se tornar um grande empreendedor? O que estava faltando para Pedro se tornar um grande comerciante? O que estava faltando para Pedro, para ele se tornar um homem de negócios? O que estava faltando para Pedro, para ele se tornar um excelente trabalhador? O que estava faltando para ele, gente? O que estava faltando? Será que estava faltando força para trabalhar? Você acha que um homem preguiçoso vai trabalhar a noite inteira? Você acha que uma pessoa preguiçosa, ela vai trabalhar a noite inteira? Você acha? Então não era força para trabalhar que faltava para Pedro, não. Eu reconheço que tem gente que o que está faltando para ela é força para trabalhar, porque gosta de uma preguicinha, né? Gosta. Eu reconheço que tem gente que não prospera na vida, não cresce como funcionário, não cresce como chefe, não cresce como patrão, porque é preguiçoso. Ah, vai trabalhar no meu lugar hoje? É que está tão bom meu soninho aqui, eu não estou a fim de acordar para ir abrir a empresa hoje. Vai lá no meu lugar. Ai, sabe o que é? Eu acabei de almoçar, me deu uma preguiça. Acho que eu não vou voltar para o trabalho agora não, porque eu vou tirar uma sonequinha, que eu estou com uma preguicinha. Você sabe que a palavra de Deus diz que o fim do preguiçoso é a sua própria ruína. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o fim do preguiçoso é a sua casa em ruínas, é a sua vida em ruínas, em destruição. Então é que negócio, eu reconheço que há pessoas que elas não prosperam, elas não crescem no seu caminho, porque não têm força para trabalhar, e elas precisam pedir a Deus força para trabalhar. Levanta as mãos aos céus e diga: meu Deus,
me dê forças para trabalhar. Quer dizer, isso não faltava para Pedro. Talvez para você também não falte isso, pastor. Força para trabalhar não me falta, porque ó, eu acordo cedo, pastor. Se eu precisar dormir tarde, eu durmo tarde. Pastor, eu sou uma pessoa que, ó, eu sou ligado no 220. Força para trabalhar não me falta, pastor, porque eu trabalho, eu me esforço, eu faço. Eu sou uma pessoa ligada, pastor, trabalhadora. Glória a Deus por isso. Então é como Pedro, não era força para trabalhar que faltava para ele, porque um homem ia trabalhar a noite inteira se lhe faltasse força para trabalhar. Talvez alguém diga assim, pastor, é porque Pedro não era um pescador experiente. Pastor, eu acho que o que faltava para Pedro prosperar era experiência. Eu reconheço que há pessoas que não prosperam porque lhe falta experiência. Eu não estou dizendo de teoria, porque tem gente que tem muita teoria, mas lhe falta experiência de negócios. Ela tem, pastor, eu fiz um curso disso, eu fiz um curso daquilo, eu fiz um curso ali, eu fiz um curso lá, eu fiz um curso acolá, eu fiz um curso disso, um curso daquilo. Na teoria tudo é muito lindo, só que o que falta às vezes é experiência no negócio. Tem pessoas que falham nos seus negócios, que sucumbem nos seus negócios, que não crescem nos seus negócios. Por quê? Porque lhes falta experiência. É aquele negócio, né? Você quer mudar de ramo? Pastor, meu sonho é mudar de ramo. Então primeiro, meu filho, paga o preço para aprender um novo ramo, para adquirir experiência primeiro. Depois você se aventura em abrir o teu negócio próprio nesse ramo. Porque senão você vai dar com os burros na água. A verdade nua e crua é essa. Porque tem muita gente que abre a empresa, em 3 meses fecha. Por quê? Porque lhe falta experiência naquele negócio. É como você querer abrir uma loja de parafuso, você não sabe nem que parafuso é que você vai vender. Eu quero abrir uma loja de ferragens. Sim, vai vender o quê? Eu vou vender parafuso. Mas esse parafuso põe em que porca? Eu não sei. Tudo bem que eu concordo com uma frase que Henry Ford dizia. Ele dizia, eu não preciso saber tudo. Posso ter bons profissionais junto comigo. Mas eu tenho que ter noção de alguma coisa. Eu tenho que ter alguma experiência de algo naquele negócio. Posso não saber tudo daquele ramo, né? E ter pessoas profissionais experientes naquele ramo do meu lado, mas eu tenho que saber alguma coisa. Eu não posso ser leigo, 100% leigo, e ficar dependendo de outros à minha volta que são mais estudados naquela área do que eu. Então pode ser que alguém diga, pastor, faltava experiência para Pedro. Você acha que um pescador inexperiente iria se aventurar à noite em alto mar? Vem cá, você acha? Você acha que um pescador inexperiente, preste atenção nisso, um pescador inexperiente iria se aventurar à noite em alto mar? Você acha que iria? Meu irmão, eu não tenho coragem. Eu sou um pescador inexperiente. Se chegasse para mim e falasse, vamos pescar em mar alto de noite, eu ia falar assim, meu filho, vamos de dia, aqui na beira da praia mesmo. Porque à noite é meio complicado. Eu me lembro uma vez, eu tinha meus 15, 16 anos de idade. E eu estava na praia com os amigos. E aí uns pescadores nos chamaram para ir pescar. Não sei se aqui vocês já ouviram falar de arrastão. Que é uma rede que fica um aqui na praia. E aí o outro, ele entra para dentro e vai puxando, não é, a rede. E eles chamaram a gente, vamos lá. Aí, o que aconteceu na hora de decidir quem que ia entrar no mar? Quem que vai lá? A gente, moleque, eu vou. Aí os pescadores disseram, não, vai o fulano. Aí eu perguntei, mas por que o fulano? Porque ele é o mais experiente de todos nós. Ele é o mais experiente, quer dizer, o mais experiente é o que entra no mar alto.
É o pescador mais experiente. Então o problema de Pedro não é experiência. Ele tem experiência, ele foi pescar à noite, em alto mar, então ele era um pescador experiente. Então o que falta para Pedro, pastor? Faltava ferramentas. Você sabe que há pessoas que lhes falta ferramentas para prosperar, porque ela executa um trabalho numa forma precária. Então se falta ferramentas, o trabalho vai ser dificultoso mesmo. Quer dizer, uma coisa que era para ser feita em 5 minutos, vai demorar 20 minutos, porque não tem a ferramenta certa. Não tem a ferramenta correta para executar aquela coisa. Por exemplo, pastor Teodoro, eu sei que ele já foi pedreiro. Pastor Teodoro, sem uma, é plana que chama? Qual é o nome daquele, desempenadeira? É fácil alinhar a parede sem uma daquela lá? Você está lá, e pega aquele cimento, e pega, só que aí na hora de alisar a parede, é fácil sem uma desempenadeira? É fácil. Aí eu vou pegar a colher de pedreiro aqui e eu vou deixar lisinha a parede. Você vai conseguir, pastor? O senhor é um pedreiro, o senhor já trabalhou nessa profissão. Hoje sua profissão é pescar almas. Mas é fácil. Quer dizer, sem a ferramenta certa, nada é fácil. Tem gente que o problema dela é ferramenta. Por que ela não está prosperando? Porque ela tem uma empresa que não dá ferramenta para executar o trabalho corretamente. Ou a pessoa tem déficit de ferramentas, não é? Ou a pessoa tem uma empresa, um negócio próprio, e aquele negócio, ela não tem as ferramentas certas para executar aquele trabalho. Ela precisa se ater a isso. Mas será que o problema de Pedro era esse? Falta de ferramenta? Qual é a ferramenta de trabalho de um pescador, gente? Qual é a ferramenta? Um barco e uma rede. E Pedro não tinha ferramenta. Ele tinha um barco e uma rede. E eu entendo que era uma rede grande, porque diz a Bíblia que a rede estava lotada de peixe. Se fosse uma redinha de 1 por 1, né, não tinha pegado peixe nenhum. Quer dizer, era uma rede grande. Ele tinha uma baita de uma rede. Ele tinha uma rede boa. Ah, pastor, mas se rompeu de tanto peixe que tinha dentro. Quer dizer, tanto peixe que tinha ali dentro da rede. O cardume inteiro ele pegou ali, e os peixes começaram a saltar, a querer sair, acabou rompendo a rede. Agora, o que faltava então para Pedro? Se não faltava para ele força para trabalhar, se não faltava para ele experiência, se não faltava para ele ferramenta, o que faltava para Pedro para ele se dar bem no seu negócio? O que faltava para ele? É o que falta para muita gente. É o que falta para muito empresário, para muito profissional, para muito trabalhador. Não falta para ele força para trabalhar, não falta para ele experiência. Sempre a pessoa está fazendo curso, está se adequando ao mercado de trabalho. Não falta ferramenta. Uma pessoa, tem gente que ela tem ferramenta de todo jeito para executar o trabalho dela. Ela compra por conta dela, porque ela sabe que o trabalho dela depende daquela ferramenta. Tem gente que é assim, só que não prospera. O que faltava para Pedro? Se não era ferramenta, se não era força para trabalhar, se não era experiência, o que estava faltando para Pedro, gente? Estava faltando para Pedro isso aqui, ó, Salmo 127, versículo de número 1. Olha o que estava faltando. Salmo 127, versículo 1. Olha o que diz.
se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você pode ser o melhor pedreiro que existe na face da terra, não só do Rio de Janeiro, o melhor pedreiro do mundo. Se não tiver a bênção de Deus, você vai viver como se fosse o pior do mundo. Você pode ser o melhor empresário, o melhor pastor, o melhor pregador, o mais conhecedor da Bíblia. Você pode ser o cara na tua profissão. Você pode ser aquele que conhece de cor e salteado os seus negócios. Se você não tiver a bênção de Deus, inútil vos será ter todo esse conhecimento, ter toda essa sabedoria, porque é a bênção do Senhor que enriquece. Meu irmão, Pedro podia ter força para trabalhar, ele podia ter a ferramenta, ele podia ter a experiência, mas estava faltando a bênção. E na hora que a bênção entrou na vida dele, ele teve a pesca mais maravilhosa da história da sua vida. E é isso que você precisa buscar. Se o que te falta é força para trabalhar, peça força para trabalhar. Se o que te falta é experiência, peça a Deus experiência. Se o que te falta é ferramentas, peça a Deus condição para você ter ferramentas. Agora, se você já tem tudo isso, mas não está prosperando, então está te faltando uma única coisa, que é a bênção. Começa a clamar e a dizer: Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção no meu trabalho, nos meus negócios, na minha empresa. Meu Deus, eu quero ser um profissional de sucesso no que eu faço. Então dai-me a tua bênção, porque você tendo a bênção de Deus, você vai prosperar no seu caminho, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar lendo aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o descanso. Você está entendendo isso? Quer dizer, inútil vos será. Sem a bênção de Deus, todo esforço se torna inútil. Diga assim: sem a bênção de Deus, todo esforço se torna inútil. Quer dizer, o salmista está dizendo que nós precisamos buscar a bênção. Vê mais comigo, Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece. Veja só, a bênção do Senhor é que enriquece. É a bênção do Senhor que fez Abraão se enriquecer. É a bênção do Senhor que fez Isaac enriquecer. É a bênção do Senhor que fez Jacó enriquecer. É a bênção do Senhor que nos faz enriquecer. É a bênção do Senhor que enriquece. E ela tem um detalhe: ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Preste atenção. Você quer prosperar no seu caminho? Quem aqui quer prosperar no seu caminho?
Você quer prosperar, quer ter êxito no seu caminho, então lembra disso. O que você precisa para prosperar no seu caminho? O que você precisa para prosperar no seu caminho? O que você precisa? O que Pedro precisava para prosperar no seu caminho? Ele precisava ter força para trabalhar. Era isso que faltava para ele? Era até mesmo as ferramentas de trabalho que faltava para ele? O que faltava para Pedro? A bênção. O que falta para você prosperar? A bênção. A bênção de Deus. Agora, sabe por que você ainda não recebeu a bênção? Pô, pastor, mas eu estou tanto tempo na igreja e eu ainda não recebi a bênção. Sabe por que você ainda não recebeu a bênção? Porque até hoje você não entendeu o que é bênção. Como assim, pastor? O senhor está maluco? Eu prego sobre bênção. Eu sou uma pessoa que eu já estou anos na igreja. Como que o senhor ousa falar que eu não sei o que é bênção? Vai no dicionário e você vai ver a definição da palavra bênção. Eu vou ler para você, depois você lê isso em casa. A definição da palavra bênção. Se você puder anotar, anota isso, porque isso é importantíssimo. A definição da palavra bênção. Bênção significa manifestação de gratidão por um favor recebido. Sabe o que você acha? Você acha que a bênção é a ação. Só que na verdade a bênção é a reação. Preste atenção, isso é sério. As pessoas não entendem o que é bênção. Elas acham que bênção é a reação, é a ação, é Deus agindo para abençoar a pessoa. É isso que você define como bênção. Só que bênção não é a ação, mas a bênção é a reação por algo feito para Deus. Não foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Quer dizer, antes dele fazer uma ação, uma boa ação para Jesus, antes dele fazer uma boa ação para o reino de Deus, uma ação, ele estava com o barco vazio. Mas depois que ele teve a ação de fazer algo para Deus, Deus teve a reação de abençoar a vida dele. Meu irmão, aprenda esta lição. A bênção não é a ação, não é a ação de Deus te abençoar, mas é a reação de Deus te abençoar por algo que você fez para ele, em nome de Jesus Cristo. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ação, é o que ele colherá, reação. Você está entendendo isso? Olha como a gente erra. Quando fala de bênção, a gente acha que a bênção é a ação. Ai, Deus me abençoa. Aí Deus olha e fala assim: o que você vai fazer para mim te abençoar? Qual vai ser a tua ação para Deus te abençoar? Qual vai ser a tua ação? Senhor, eu vou fazer essa campanha de oração 7 terças. Olha a ação aí, para que haja reação. Qual é a ação? Deus, eu vou ser dizimista e ofertante, viu? Olha a ação para Deus te dar a reação. Qual é a ação que você vai dar para que Deus produza a reação, que é a bênção que você está querendo? Pedro, ele deu o barco dele para servir de púlpito para a pregação do evangelho. Porque a verdade foi essa: o barco de Pedro se tornou púlpito, onde Jesus ganhou almas para o reino de Deus. E aí a reação foi ele viver uma pesca sobrenatural, foi ele ter êxito nos seus negócios. Qual foi a ação que fez de William Colgate se tornar um grande empreendedor? De tudo que eu ganhar, cada dólar que eu ganhar, eu vou te dar 10 centavos de dízimo. Ó a ação. Qual foi a reação? Colgate no mundo inteiro. Onde você vai? Qualquer parte do mundo, Colgate.
Você está entendendo isso? Quer dizer, a ação produz a reação. E isso é bênção. A bênção não é a ação, porque a ação é a sua parte. A bênção é a reação de Deus em te abençoar. Fique de pé no seu lugar, por favor. Você sabe o que Jesus deu para Pedro naquele dia? Jesus deu para Pedro a bênção. A bênção. Jesus deu para Pedro a bênção. Escuta o que eu vou te dizer. Sabe por que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra? Para fazer essa campanha de oração? Porque Ele quer essa ação para te dar a reação que é a bênção. Agora a ação tem que ser gerada. Quer ver uma ação que Deus espera da sua vida para te abençoar? Você entregar a tua vida a Ele. Essa é uma ação que Deus espera que todos nós tenhamos, para que a bênção se manifeste. Quando Pedro encheu o barco de peixe, e ele viu aquele algo sobrenatural acontecendo, sabe qual foi a ação de Pedro? Foi entregar a vida dele para Jesus. Ele se ajoelhou lá no barco mesmo. Jesus, olha, segura o peixe, Pedro. Jesus sentado no barco rindo. Olha lá, Pedro, pega ali aquele peixe. E o Pedro olha para Jesus sério. E ele se ajoelha ali diante de Jesus. E ele diz: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Nenhum judeu, isso é uma coisa que você vai aprender. Nenhum judeu se curva diante de homem algum. Nenhum judeu se curva diante de homem algum. Hitler mandava milhões de judeus para a Câmara de Gás, porque Hitler queria que eles se curvassem diante dele, e eles não se curvavam, porque eles diziam que só serviam a Deus. O judeu não se curva diante de homem nenhum. Se ele tiver que morrer, ele morre, mas ele não se curva diante de homem nenhum. Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados na fornalha ardente. Por quê? Porque não se curvaram. Não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Você está entendendo isso? Pedro se curvou diante de Jesus. Sabe o que ele fez ali? Ele reconheceu que Jesus é Deus. E ele disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A ação. Qual a reação de Jesus? Não temas, Pedro, porque hoje eu te farei pescador de homens. Você prestou atenção que toda ação produz uma reação? A ação da entrega da tua vida a Cristo gera a reação da bênção de Deus sobre a sua vida. Por isso, escute. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não fez dele o Senhor e Salvador da sua vida, é por isso que a bênção está tão atrasada sobre você. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar esta iniciativa, porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Pastor, eu compreendi que para ter a bênção eu preciso de Jesus. Depois desta pesca, passado uns 2 anos, Jesus vai ser crucificado. Aí Pedro, frustrado de novo, por que Jesus não ressuscitou? Ele vai pescar e vai mais 6 discípulos com ele pescar. E de novo, presta atenção, Jesus não está presente.
As ferramentas estão, a disposição de trabalhar está, a força está, mas Jesus não está. De novo, trabalham a noite inteira e não apanham nada. Aí quem aparece? Jesus. Na beira da praia, e Jesus diz: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles disseram: não. E Jesus só disse uma palavra: lança à direita do barco. E quando eles lançaram à direita do barco e puxaram, já não conseguiam trazer para cima a rede, porque estava cheia de 153 grandes peixes. Quer dizer, sem Jesus nada dá certo, com Jesus dá tudo certo. Sem Jesus é frustrante, é desânimo, é luta, é dificuldade, porque Jesus é a manifestação da bênção de Deus. Então entrega a tua vida a Jesus hoje. Entrega a tua vida a Cristo hoje, e Ele vai trazer a bênção sobre você. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, vem aqui diante do altar orar comigo. Eu vou te esperar aqui, de joelho. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo e quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Vem orar comigo. Entrega a tua vida a Cristo nesta noite. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus, sai do seu lugar e vem orar comigo aqui diante do altar. Eu vou orar pela sua reconciliação. Eu vou orar pela sua reconciliação com Cristo. Vem aqui, vamos orar juntos. Deixa eu orar pela tua reconciliação. Se houver mais alguém, aproveita e vem. Vem orar. Pastor, eu entendi que eu preciso da bênção de Deus. Pastor, eu preciso desta bênção. Você quer que eu ore para Deus te dar a bênção, a mesma bênção que veio sobre Pedro e gerou na vida dele uma pesca maravilhosa, a mesma bênção que fez Pedro se tornar um pescador de homens? Você quer que a bênção do Senhor esteja sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa? Você quer a bênção de Deus? Pastor, ora por mim. Ora para que a bênção de Deus esteja sobre o meu trabalho. Ora para que a bênção de Deus esteja sobre os meus negócios. Ora para que a bênção de Deus esteja nas minhas mãos, para que tudo que eu tocar seja abençoado. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Você que quer a bênção, você que quer a bênção de Deus, vem aqui que eu vou orar por você. Porque sem a bênção de Deus, inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, economizar horrores. Tem gente que vive economizando e nunca tem nada na vida. Vive comendo pão de dores, só que quando ela vai ver não tem nada. Por quê? Porque está faltando a bênção. Está faltando a bênção. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Feche os teus olhos. Você que está se reconciliando com Cristo hoje, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e quero pedir
que o Senhor restaure a minha fé e as minhas forças. Senhor, eu quero ter ânimo para voltar a caminhar contigo. Restaura a minha comunhão, em nome de Jesus. E você que já está na igreja e entendeu que muitas vezes o que está te faltando é a bênção, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante do teu altar para pedir o teu favor. Senhor, eu aprendi que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. E eu quero pedir a tua bênção sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre as minhas mãos. Senhor, eu quero pedir que a tua bênção esteja sobre a minha vida, para que tudo que eu fizer, para que tudo que eu realizar, tenha a bênção de Deus. Senhor, abençoe o meu trabalho, abençoe os meus negócios, abençoe a minha mente com sabedoria para prosperar, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus todo-poderoso, a tua palavra nos ensinou que a bênção é que enriquece e não acrescenta dores. Senhor, não faltava para Pedro força para trabalhar, como muitos aqui não falta força para trabalhar, vontade de trabalhar, mas talvez haja pessoas que estejam lhe faltando isso. Ela tem estado fraca, desanimada. Senhor, dá força para o teu filho trabalhar, dá força para a tua filha trabalhar. Não faltava para Pedro ferramentas, ou até mesmo experiência, mas se estiver faltando ferramentas e experiência para alguém aqui, Pai, que o Senhor gere condições para esta pessoa ter ferramentas, e também gere condições para que este teu filho, esta tua filha, tenha a experiência que lhe falta para ter êxito no seu trabalho. Mas talvez o que está faltando para esta pessoa é o mesmo que estava faltando para Pedro, a bênção. E por isso ela está aqui diante do teu altar buscando a tua bênção. Por isso que ela está se reconciliando contigo, pedindo perdão dos pecados, das falhas, dos erros. Senhor, perdoa este homem, esta mulher, perdoa suas falhas, seus erros, e reconcilia esta pessoa contigo, meu Pai. Reconcilia este teu filho e esta tua filha contigo nesta noite. Pai, renova a fé e as forças desta pessoa para caminhar contigo. E que estes que já estão na tua casa, na tua presença, meu Pai, eles querem a tua bênção. Por isso vão se esforçar diante de ti, vão buscar a tua face, vão fazer as suas campanhas, vão ser fiéis a ti. E eles querem que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. Então, Senhor, que a tua bênção repouse sobre o trabalho, sobre os negócios, sobre a empresa,
nas mãos do teu filho e da tua filha, para que tudo que esta pessoa fizer venha prosperar, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.